Você. Eu? Isso mesmo, você que é louca por terror slasher como um protagonista que merenda o assassino na porrada, já deve estar sabendo da novidade, né? Na última semana, mais especificamente no dia 26 de fevereiro, lançou mais um filme da franquia Pânico. E o que que a gente faz? Como boas cadelinhas do terror que somos, a gente vai lá assistir porque é muito bom, não é verdade? Como esse canal existe para enaltecer Sidney Prescott e Gale Weather, vamos de algumas curiosidades sobre essa franquia maravilhosa? Mas claro que antes você não vai esquecer de deixar o like aqui no vídeo, né? Se inscrever se não for inscrito e compartilhar com todo mundo que você conhece para ajudar a tirar a gente aqui do submundo do flop, tá bom? Combinado? Então, vamos lá. Eu sou o Rafael e esse é o Surtos Criativos. Você sabia que a ideia do filme surgiu lá em 94, depois que um roteirista assistiu a um programa de true crime? E o pior, o Ghostface ele é inspirado em um real? É, gente, o babado é bem mais forte do que a gente pensa, né? Antes de continuar o vídeo, eu preciso fazer um alerta para vocês, gente. Aqui a gente vai falar sobre caso de assassino. Então, fica o alerta de gatilho para conteúdo sensível. Enfim, se você não gosta disso, pula alguns minutos, a gente vai deixar algum alerta aqui para vocês de quando pode pular, tá bom? Combinado? Então, vamos lá continuar com o caso. O assassino aqui em questão se chama Danny Rowling, conhecido como o Stream de Gainesville. Ah, e detalhe, eu não vou falar porque o YouTube não deixa, né? Falar algumas palavras pesadas, tá bom, galera? Em 1990, ele cometeu 5 de jovens estudantes ao longo de 4 dias, mas no total ele acabou confessando depois que foram 8 pessoas. Após o julgamento, ele foi condenado a por injeção, que acabou ocorrendo em 2006. Ok, mas o que isso tem a ver com pânico? Como eu mencionei para vocês no começo dessa curiosidade, o Kevin Williamson, que é um dos roteiristas do filme, estava assistindo esse programa, vendo sobre o caso específico do Danny e teve a ideia de escrever o filme junto com a ideia do grande vilão. Meio macabro, né? A gente sabe que para um bom slasher dar certo, tem uma receita que precisa ser seguida, né? É roteiro, é o vilão que tem que ter aquele molho e óbvio que a gente precisa de uma boa Final Girl, né? Aqui o caso, que é a Sidney Prescott, a personagem já era um ícone por si só, mas o maior desafio dessa franquia era encontrar uma atriz à altura, e é aqui que vai surgir muitos nomes queridos e que tinham potencial e que a gente conhece. Vai que num multiverso paralelo, outro lugar, isso tenha dado certo, né? Mas vamos combinar que a Neve Campbell é a cara da franquia e entrega demais? Lá no início da produção, um grande nome foi contratado, Drew Barrymore. Vamos combinar que essa atriz é tudo, né? Todo mundo gosta dela, não tem como. E que a cena que ela tem no filme é uma das mais icônicas do cinema. E no momento que ela foi contratada e que o filme foi lançado, ela era tão hit que todo o marketing do filme praticamente foi feito em cima dela. Usando, óbvio, da inteligência que a gente sabe que os roteiristas e o marketing têm, né? E é aqui que o roteiro fez a gente acreditar que ela era a nossa final girl, mas aí vem a genialidade e mostra que, bem antes de Game of Thrones, a protagonista nos primeiros 10 minutos de filme. Fala a verdade se isso não é muito icônico. Vocês imaginam a Reese Witherspoon na franquia, ou até mesmo a Alicia Silverstone? Gente, isso foi quase real, quase aconteceu mesmo. As duas foram sondadas na época, mas recusaram o papel porque os filmes de slasher tinham uma fama de ser muito podre, principalmente naquela época que estava bem saturada, né? Outra atriz que também foi sondada, mas não deu muito certo, foi a nossa eterna Sabrina, Aprendiz de Feiticeira. Ela fez o teste para ser a Final Girl, mas acabou não passando por conta da sua idade e também porque os produtores acreditaram que ela não entregaria o necessário para o papel. Pensando bem, não sei como seria isso. O que vocês acham? Mas aí vem a Neve Campbell e arrebata tudo. Na época, ela estava na série Party of Five e hesitou demais em aceitar, porque ela já estava gravando outro filme de terror na época, que é o maravilhoso Jovens Bruxas. O que garantiu para ela o papel foi a sua capacidade de transmitir vulnerabilidade e força ao mesmo tempo. E vamos combinar que ela entrega mesmo, né? É muito bom. Aqui a gente tá falando das Final Girls, mas merece e tem que ser citado a nossa eterna Gale Weathers, né? A gente não vai esquecer de falar dela. Na época, a Courtney Cox, que é a atriz, era a queridinha da América como Mônica em Friends. E aí, quando ela pediu para fazer o teste para ser a Gale, o diretor Wes Craven do filme disse não com todas as letras e muito enfático.
Sabe qual que era o motivo? Ele achava que ela era doce demais e que o público nunca acreditaria nela como uma repórter implacável, egoísta e, segundo as palavras dos próprios, do pessoal da produção, vaca. Mas ela não se deu por vencida. Insistiu tanto que mandou um recado direto para o diretor dizendo: eu posso ser uma vadia, eu prometo. Eu também. Que velha safada! Ela queria tanto se livrar da imagem de moça perfeita da TV e acabou que deu muito certo, né? Hoje a personagem é uma das mais queridas do mundo do cinema, principalmente do terror, e que taca o terror literalmente no vilão. A franquia já faturou com seus 6 filmes lançados até o momento mais de 900 milhões de dólares. E a estimativa, e vamos combinar que isso vai ser atingido agora, né? Com o lançamento do 7º filme, é que ele entra para o célebre grupo do bilhão. O Pânico 1 teve uma estreia considerada péssima nos Estados Unidos, arrecadou ali apenas 6 milhões de dólares, mas o filme foi tão comentado por conta daquele marketing que eu falei para vocês, que incluía a Drew Barrymore, que o boca a boca foi fazendo a fama dele. E ao invés dele cair na segunda semana de lançamento, ele subiu e ficou em cartaz muitos meses. Isso é um feito muito raro para um filme de terror. E tem mais. O primeiro filme custou cerca de 14 milhões de dólares e arrecadou impressionantes 173 milhões pelo mundo de dólares, tá? Literalmente do lixo pro luxo. E uma outra curiosidade é que a gente pode dizer que da franquia toda, o único filme que pode ser considerado um flop é o 4º capítulo, que não bateu os 100 milhões. Todos os outros passaram dessa marca. Ele ficou ali mais ou menos nos 97 milhões de dólares, quase ali. Ainda assim é um bom resultado para um filme de terror, né? Principalmente desse gênero. Antes de ser o nosso eterno salsicha do Scooby-Doo daqueles live actions icônicos, que é ruim, mas a gente gosta, o Matthew Lillard, ele entregou uma das atuações mais insanas do terror como Stu. Depois disso, ele virou a voz oficial do Salsicha em todas as animações e, recentemente, ele estreou no filme Five Nights at Freddy's como o vilão William. Tanto a franquia Pânico quanto a nova franquia de terror tornou ele um ícone cult do gênero. Se você acha que o Ghostface não tem faro para o sucesso, agora eu provo para você que tem sim. Na época, a Jenna Ortega ela já era conhecida por algumas séries, como You, por exemplo, mas a franquia Pânico deu aquele empurrão final que ela precisava. Enquanto fugia do assassino em Woodsboro, Nova York, ela gravava ao mesmo tempo Wandinha da Netflix. O sucesso dos dois projetos, tanto da série quanto do filme, foi tão estrondoso e simultâneo que ela acabou virando a Scream Queen da geração Z da noite pro dia. E vamos combinar que ela entrega muito, né? Muita gente esquece, mas o xerife durão de Justified, o caçador de recompensas de The Mandalorian, começou como estudante de cinema obcecado por sequências em Pânico 2, a.k.a. um dos melhores filmes da franquia, vamos combinar? Ele se tornou um dos rostos mais respeitados da TV americana e do cinema de ação. Liv Schreiber, que eu não sei falar esse nome, começou como uma ponta, quase um figurante no primeiro filme. Ele foi apenas o cara que foi preso injustamente. Mas logo ele virou um peso pesado de Hollywood, estrelando séries como Ray Donovan e filmes como Spotlight, que inclusive foi um vencedor do Oscar, e X-Men Origins Wolverine como Dentes de Sabre, e não podemos esquecer do mais icônico Salt com Angelina Jolie. Ai, Salt é maravilhoso, né? Embora Emma Roberts já fosse conhecida por séries adolescentes, foi em Pânico 4 que ela mostrou que conseguia ser ácida e psicopata ao mesmo tempo. Essa atuação acabou abrindo portas para ela virar a musa do Ryan Murphy em American Horror Story e Scream Queens, onde ela basicamente aperfeiçoou a personagem que começou ali na franquia. Uma franquia tão famosa e grande não poderia passar sem algumas polêmicas, não é mesmo? E tem uma que é bem recente e que envolve inclusive o 7º filme da franquia, que é a saída das atrizes Melissa Barrera e Jenna Ortega. A protagonista dos filmes 5 e 6 foi demitida pela produtora depois que ela fez umas postagens em apoio à Palestina nas redes sociais. Aí, logo em seguida, a Jenna Ortega anunciou que não voltaria para o filme. Oficialmente, ela disse que era por conflito de agenda, mas vamos combinar que a gente sabe que ela deu aquele apoio que precisava para a colega de elenco? E ainda, continuando sobre o 7º filme, que aparentemente foi um caos para sair do papel, o diretor Christopher Landon abandonou o projeto dizendo que o filme virou um pesadelo. Aí foi todo aquele caos, né? O filme teve que ser reiniciado, começar literalmente do zero e trazer a Neve Campbell de volta. E às pressas. Falando em Neve Campbell e polêmica, lá em Pânico 6, que foi lançado mais ou menos em 2023, nós fãs, né, eu espero que vocês também, ficamos em choque porque a Sidney não aparece no filme. E até o momento ele é o único que ela não aparece.
A atriz acabou recusando o papel porque a oferta salarial foi um insulto. Ela declarou publicamente que se fosse um homem com o histórico dela na franquia, o valor seria 10 vezes maior. Após o caso com a Melissa e com a Jenna Ortega, o estúdio teve que abrir o cofre e pagar o que ela queria para salvar o próximo filme, o que, vamos combinar, mais que justo, já deveriam ter feito isso lá atrás, nem ter precisado passar por isso. E com a Melissa a mesma coisa, bobeira. Mas você tá brava? E aí, sobreviveram ao vídeo? Tem bastante coisa legal, né, pra preparar a gente pra assistir o novo filme da franquia. E claro, depois vocês me contam o que acharam, tá? E também usem os comentários aqui pra me dizer qual filme de vocês é o favorito da franquia e por quê. Quero bastante discussão saudável, tá? Antes de finalizar, não se esqueçam de se inscrever no canal caso não seja inscrito. Deixa seu like pra ajudar muito a gente. Compartilha com todo mundo que você conhece, tá bom? Combinado? Olha lá, conto com vocês, hein? Muito obrigado por terem assistido e terem ficado até aqui. Esse é o Surtos Criativos e até o próximo vídeo.